Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa botinha usando garrafa PET. Para isso nós vamos precisar de uma garrafa PET e o primeiro passo será cortar ela. Então nós iremos pegar naquele risquinho que já vem na própria garrafa e vamos cortar aquela parte aonde a garrafa fica em pé, né? A parte inferior da garrafa. Então ela já vem com um risquinho marcando. Então a gente vai fazer um cortinho com o estilete e depois a gente corta ali com a tesoura. Então a gente vai ter ali a primeira parte da nossa bota. A segunda parte da nossa bota, a gente vai utilizar a parte do meio ali da parte superior, sem ser a partezinha do gargalo, mas sim aquele pedaço que é mais reto. Essa garrafa que eu estou usando, você pode ver que ali no meio ela tem uma curvinha, então não dá para aproveitar. Então, eu vou lá, tiro essa parte e vou pegar ali também onde que tem o risquinho, né? Que é sempre demarcado. Então, eu corto primeiro embaixo e depois corto ali na parte de cima, fazendo também um cortezinho ali com o estilete, que é a parte que vai ser a parte da canelinha ali da bota. Faço um tainho para ficar mais fácil e corto com a tesoura. O próximo passo vai ser a gente riscar a base da nossa bota. Para isso a gente vai precisar de uma caixa de papelão. A gente vai abrir ela, vai colocar as garrafas, os recortes da nossa garrafa PET em cima e vai passar ali a caneta, demarcando ali como a medida da nossa bota. Aí que vocês podem ver como vai ficar a canela e a base, né? E peguei ali, coloquei a parte, é importante colocar junto e não ficar apertando, porque senão acaba ficando errado. Então, coloca e vai lá e risca com a caneta. Primeiro, a parte da canela ali da bota, eu vou riscar com a caneta, sem ficar apertando muito para não ficar maior ou menor, né? E depois eu vou riscar a parte da frente. Para dar aquela curvatura da bota, é importante a gente, quando coloca os dois lados, fazer ali o contorninho em volta ali, meio arredondado, para uma ficar grudada na outra, sem ficar com aquela entrada tão grande dos círculos mesmo de onde nós riscamos da garrafa PET. Vocês veem que eu volto, corrijo e para não ter realmente erro. Vocês devem ter até se espantando por eu não ter acelerado o vídeo, mas como é um passo a passo um pouquinho mais delicado e eu quero que vocês aprendam realmente aqui na íntegra, eu vou mostrar aqui sem acelerar o vídeo. Mas aí a gente vai fazer o recorte agora, né, do nosso papelão, fazendo lá o contorninho meio que redondo ali, onde tem a junção tanto do papelão, né, entre as duas partes da garrafa PET. Acabou que a câmera, né, tava fazendo no chão e acabou que saiu um pouquinho do foco, mas vocês podem observar que eu estou recortando aí o nosso papelão. A gente vai utilizar também como material a cola quente, vamos utilizar o EVA vermelho, alguns recortes aí de EVA preto, amarelo e etc. Então, vou passar a cola quente agora em torno você pode passar tanto no papelão, como também pode passar na própria garrafa PET. Vocês vão ver que eu vou colocar e vai ficar um pouquinho torto, eu venho colocando mais cola quente. É bom que nessa fase aqui fique muito bem colado. Por quê? Porque é a base da nossa botinha, porque senão pode descolar. Então, eu vejo se ficou bem colada, se não ficou, eu venho fazendo toda essa revisão e repassando novamente toda a cola quente, porque é importante que fique bem feito e fique bem colado. Vocês vão notar aqui que não ficou bem colado, eu vou lá, tiro e colo novamente. É importante que fique certinho. Como é plástico, também tem que ter um certo cuidado com a cola quente para ela não derreter o plástico. Então, eu passei novamente, fui lá e recolei. É importante fazer isso com bastante atenção para ficar bem feito. Essa partezinha vai ser a partezinha aqui da ponta da bota, né? A ponta do pé, né? Da bota, e a outra vai ser a parte da canela da botinha.
Então, vou lá, colo e faço todo esse processo e agora vou fazer na segunda parte. Não pode ter dó de colocar cola quente, coloca bastante para deixar o mais bem colado possível. Além do EVA, da cola quente, dos retalhos de outras cores, a gente também vai usar aquela pelúcia de fazer o ursinho. A gente consegue comprar nesses locais que vendem materiais para artesanato, eles costumam vender o metro. Na verdade, você consegue comprar a partir de determinados centímetros. Vocês vão ver que eu estou utilizando um meio amareladinho, meio begezinho, porque é o que eu tinha em casa. Mas se tiver o branco, ficaria ainda melhor, que daria ainda mais destaque. Mas eu sempre utilizo, como vocês sabem aqui, quem me acompanha nos meus vídeos, que eu sempre tento utilizar materiais recicláveis e também costumo utilizar sempre os materiais que eu tenho em mãos, que eu tenho aqui em casa no momento, para gastar o mínimo possível. Então, no meu caso, eu utilizei esse begezinho. No final do vídeo ali, assim como eu mostrei, que tem três botinhas, é porque depois eu dou aula de artesanato e eu acabei ensinando as minhas alunas a fazerem também. Então, aí a gente já conseguiu utilizar o EVA preto, colocar um pouquinho mais de detalhes que no meu não tinha. Depois que a gente reveza toda a parte de colagem, aí a gente vai vir agora fazer a parte de cobertura. Assim como eu tô falando para vocês que eu estava utilizando o material que eu tinha em casa, o meu EVA ele não é muito grande e eu estava usando alguns retalhos, então eu emendei o nosso EVA para poder é, fazer com que cobrisse toda a nossa botinha. Mas depois que eu fui dar aula, eu percebi que o EVA realmente parece que diminuiu um pouquinho. Então, de toda forma, a gente teve que ter a emenda. Então, tenta jogar sempre a emenda para o fundo. Aqui a gente mede mais ou menos a altura e vem colando o EVA em volta toda aí da botinha. E vai colando primeiro tudo em volta para depois a gente tirar o excesso e fazer com que fique com aquele volume na frente, que é onde a gente faz ali como se fosse um nó, né? Onde a gente aperta para ele dar aquele volume. Mas o primeiro passo realmente é colar tudo em volta em todas as bordas, bem colado, com bastante paciência e sem pressa de terminar, porque o importante é ficar bem feito. Então, vou passando a cola quente e vou colando aí toda a parte da borda. Vocês percebem que eu coloquei aí aonde vai ficar o remendo ali de uma parte para outra para o fundo. Então, eu já fiz aqui, ó, primeira parte, bem colado. Aí eu pego ali um outro pedaço para complementar ali e vou passar cola quente novamente, deixando o mais próximo possível para não ficar com rebarba e também não ficar mostrando que tem a emenda. E vou colar e você vai perceber que nem fica mostrando mesmo, desde que você faça bem certinho. E por isso que eu falo que quando for fazer, faça com bastante paciência, sem ter pressa de terminar. Até porque é um enfeite que você pode depois até mesmo vender. Porque para que serve essa botinha? Essa botinha serve para duas coisas. A primeira é que o intuito é pôr na mesa para ser um porta-talheres, onde você consegue colocar os talheres dentro, e outras pessoas utilizam ele para colocar ali uma bala, um bombom em cima da mesa. Então, tem que estar bem feito, tem que estar bonito, porque é o enfeite de Natal e ele tem que estar sempre bem feitinho, até porque todo mundo vai saber que foi você que fez. E nada melhor do que as pessoas saberem que você fez algo bem feito. Vocês percebem que é algo que demora um pouco, mas também não é não tanto tempo quanto outros artesanatos, né? É um trabalho um pouco mais de paciência. Nas minhas aulas de artesanato, ensinei a fazer alguns outros artesanato, como sino de Natal feito com garrafa PET, árvore de Natal com EVA, porém, com o tempo, eu trabalho, acaba dando tempo de editar os vídeos, eu preferi trazer esse que foi um que fez bastante sucesso.
E depois que a gente fazer toda essa parte aí de colagem, aí a gente vem para a parte principal, que é a que vai dar volume aí na frente. Como que a gente vai fazer? Depois de tudo colado, eu vou lá e aperto em cima, né? Como se eu estivesse empurrando o EVA em direção à parte da canelinha ali da bota. É uma parte que eu considero a mais difícil para execução, porque de ninguém vai ficar 100% igual, até porque artesanato nunca fica realmente um igual ao outro. Mas aí vocês veem, ó, que eu aperto ali e meço. Por quê? Porque se tiver muito EVA, eu consigo cortar. Então, eu vou lá, corto aquela parte que ficou muito lá cheia, né? Aí vou lá, ó. Aqui eu já cortei, acabei não gravando. E aí eu viro ali e vou colar, mas deixando aquele fofo para dar aquele volume. E depois viro as rebarbinhas ali, toda na parte da canela e vou colando também. Por quê? Porque como a gente vai colar a pelúcia e vai colar os detalhes, que é o cintinho em cima e a pelucinha, então acaba tampando qualquer imperfeição que fica. Então aí também é uma parte muito importante, cola bem colado, com bastante cola quente. Colo primeiro ali a parte de cima e depois vem fazendo o acabamento, cortando ali, empurrando tudo para a parte de dentro ali da canelinha da bota. Vou passando cola quente e vou colando. Se ainda assim tiver com dificuldade, pode ver que eu fiz alguns tainhos, né? Eu fiz alguns cortezinhos para ficar mais fácil para virar para dentro. Pode fazer também. Aí vai dar a habilidade de cada um. E depois a gente vai recortar a fitinha preta e o cintinho e vai colar ali na parte onde ficou marcada a costura e depois colar na borda a pelucinha. A minha câmera acabou desligando, eu não consegui gravar, mas eu acredito que vocês já consigam fazer, até porque só é depois passar a cola quente e vir colando essa parte da pelucinha e lá em cima onde vocês dobraram para dar o volume ali, colocar o cintinho preto e fazer o acabamentinho embaixo também preto. Vocês percebem que é tudo em EVA. E esse foi o resultado final. Comentem o que vocês acharam, se inscreve aqui no canal, deixa um like para fortalecer e o conteúdo chegar em mais pessoas. E aguardo vocês no próximo vídeo e um Feliz Natal para todos vocês.